Bom dia, pessoal, tudo bem? Prazer aqui recebê-los. Estamos dando início aí a mais um ano das nossas comunidades de prática. Já é o 6º ano que temos essa atividade e houve uma evolução, né? Portanto, os que participarem este ano, a ideia é que vocês tenham a melhor experiência de todos os tempos. Vamos dar início. A previsão é que a gente esteja aqui com vocês durante 1 hora. Agora são 8h05, né? Princípio 9h05 a gente termina, tá bom? Eu sou o professor Fábio Cerquinho, um dos fundadores do CIEC, junto com 2 colegas que estão em universidades, né? Professor Nuno Folto, que é professor da Faculdade de Administração na FEA-USP, e o professor Holger, que é o nosso braço internacional, mora na Alemanha e trabalha na Universidade de Twente, na Holanda. Falar 2 palavrinhas sobre o CIEC, caso algum de vocês não conheça. Nós temos como objetivo, tem essa frase simples, né? Que é levar o setor de compras no Brasil para um patamar maior de maturidade. Acho que isso é um desejo de todos nós, de cada um de vocês. E nós temos uma longa jornada, cada um está num estágio diferente, cada empresa está num estágio diferente, mas comparando com o que nós conhecemos, né, e vemos em outros países, creio que essa jornada ela deve, né, avançar. Depende de quem? Depende de cada um de nós, na verdade, né? O CIEC existe para facilitar essa jornada, tanto para pessoas físicas, né, o plano individual, como para as empresas, ok? E a gente trabalha muito com universidades. Por quê? Por que a universidade tem um papel importante nisso? Porque se a gente olhar a história, né, o século passado, cada área do negócio, pega finanças, pega a parte de pessoas, pega a parte de operações, planejamento, mesmo contabilidade, enfim, todas elas sempre tiveram uma origem, né, em estudos de pesquisa aplicada dentro das universidades, de escolas de negócios. E com o tema de suprimentos não é diferente. Só que eu posso dizer, porque eu lecionei durante 20 anos em escolas de negócio no Brasil e fora, e os meus colegas dizem, né, suprimentos está um pouco para trás. Essa é a realidade. A gente tem que acelerar esse processo, tá bom? E o CIEC existe para, no Brasil, fazer isso, com excelentes profissionais, cada um de vocês, com o time CIEC, que vocês vão conhecer em parte em seguida, né? Mas é um desafio que supõe dedicação de tempo, que acho que é o principal. Quando a gente começa agora, vamos explicar os planos de trabalho e a metodologia das nossas comunidades de prática. Isso, pode deixar um pouquinho, Pazinho. Anterior, Pazinho. Não muda, volta. Isso. Quando precisar mudar, eu aviso. Obrigado. Então, se é que ele tem um ecossistema grande, tá bom? Onde nós temos empresas que nos apoiam, temos contatos com pesquisadores, universidades fora do Brasil, né? Temos um fórum de CPO, temos um modelo de certificação que, em abril desse ano, começa a sua 3ª turma. Começamos o CIEC há 2 anos, que é a inserção, né, de tecnologia e inteligência artificial no dia a dia de vocês, que é um grande desafio e é um tema de nossas COPs também. E fazemos muitos projetos em company, tá bom? Então, o seguinte, por favor. E nessa ideia de conexões, né, do CIEC como um grande hub, nós participamos, temos esse privilégio de representar uma instituição que ela é global, ela tem quase 50 anos de existência, e ela faz justamente a postura, né, entre todas as universidades do mundo que têm um doutorado em procurement. Tá bom? São cerca de 50 instituições. No Brasil, nós somos ainda, né, a única e a primeira. Então, temos essa responsabilidade de atuar, né, na pesquisa com viés de educação, né? Então, é uma pesquisa aplicada. Quem esteve nas comunidades de prática nos 5 anos anteriores
pôde conhecer um pouco esse universo, um pouquinho diferente, que vocês que fizerem as copies com a gente vão ter essa oportunidade, e eu já adianto que o que aconteceu nesses 5 anos, que várias pessoas, né, não é uma obrigatoriedade, mas várias pessoas acabaram fazendo o mestrado profissional, que é compatível, né, com o dia a dia de vocês. Na maioria dos casos, as empresas apoiam, isso pode supor algum pagamento para uma universidade privada. Na universidade pública, na FEA, por exemplo, tem o processo, mas ninguém paga, tá bom? E também no doutorado, ou seja, nesses 5 anos, tivemos cerca de 10 pessoas que já completaram e iniciaram esse processo. Fábio. Alguns vocês vão conhecer em seguida, que estão no processo aí de doutorado, tá bom? Então, é um time muito forte, eu me orgulho de ter essas pessoas conosco, e são essenciais, né, para fazer com que essa jornada que eu mencionava no início avance. Bom, eu passo a palavra agora para o Pazin, Carlos Pazin, para falar um minutinho sobre a estrutura de cópias. Obrigado, pessoal. Bom dia, pessoal. Eu sou o Carlos Pazin. Tenho a honra de estar aqui no segundo ano participando como head das comunidades de prática, e já estou no SEC desde 2021, já fui um participante de uma das comunidades de prática, na época no pilar de pessoas, e como o professor Fábio falou, esse é o 6º ano. Esse ano a gente traz, todo ano que se inicia, vem com muito mais novidades, né? A gente vai trazer, vocês vão ver que a gente vai trazer uma comunidade de prática nova para esse ano. As outras que estarão aqui conosco são continuidade de trabalho, e com muito orgulho eu quero dizer que o CIEC ele vem num processo de crescimento, cada ano entregando aquilo que o mercado de compras e os profissionais de compras merecem para continuar esse seu processo de aprendizado, de evolução, de troca e, principalmente, de conhecimento, né, de como aplicar todo o conhecimento dentro da sua empresa. A agenda de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o que é as comunidades, para quem não conhece, né? Lembrando que esse evento ele fica gravado no LinkedIn, vocês vão ter disponibilidade depois de assistir, de compartilhar, né? Encaminhar para pessoas que não tiveram a oportunidade de estar aqui ao vivo. E as 4 copies que a gente vai trabalhar esse ano, né, durante o ano inteiro, é a comunidade de negociações e contrato. É uma copy que a gente está trazendo nova, vamos dizer assim. O ano passado a gente trabalhou contratos dentro da comunidade de copy de governança. Esse ano a gente está trazendo negociações, que é um tema que, dentro das pesquisas que a gente circulou ano passado, foi um tema pedido. A gente dá continuidade com o Strategic Sourcing, já é o 3º ano que a gente está trabalhando esse tema, né? Então, a gente vem aí também no processo de evolução, coisas novas virão para esse ano. Finanças e CAPEX, para quem esteve conosco e quem participou do webinar o ano passado e acompanhou a gente nas redes sociais, a gente trabalhou ano passado finanças e compras. Esse ano a gente está trazendo finanças e CAPEX, também com um diferencial para poder também adicionar esse tema, um tema que foi pedido também nas nossas pesquisas. E a COP de tecnologia com inteligência artificial, onde a gente vai continuar também um trabalho que já vem se desenvolvendo desde 2021, e a cada ano esse tema de tecnologia, como todos sabem, evolui bastante, e a gente, desde o ano passado, trouxe a inteligência artificial para dentro, porque é um tema que muda, né, a cada 2, 3 meses, a gente tem novidades no mercado, e esse ano também a gente vai estar reforçando ainda mais o trabalho que foi feito em 25. Então, as comunidades de prática, para quem não conhece, ela normalmente abrange profissionais que trabalham com empresas que têm faturamento acima de 700 milhões de reais por ano. A gente usa esse critério justamente para poder, de alguma forma,
trazer profissionais de empresas que têm bastante vivência na área de compras e que possam trabalhar dentro do tema escolhido a sua experiência na comunidade, né? A gente fala que a comunidade de prática não é um treinamento, a comunidade de prática é um espaço reservado e totalmente protegido, né, dentro daquilo que a gente fala de confidencialidade da informação. É um espaço que eu falo que é o espaço onde o comprador tem a liberdade de externar 100% daquilo que pensa e de experiência vivida na organização que ele pertence e na organização e na história dele profissional, né? Então, normalmente as comunidades de prática têm profissionais com esse perfil. A gente sempre tem, dentro das comunidades de prática, alguma empresa como sponsor, né? Esse ano a gente está aí nas tratativas de fechar quem vão ser as empresas que vão estar como sponsor de alguma dessas comunidades de prática. A gente oferece à comunidade de prática a vaga tanto para empresas que oferecem vagas para os seus profissionais e para as pessoas físicas. Profissionais que querem investir na sua carreira, que querem participar da comunidade de prática, têm sim o seu currículo avaliado, passam por entrevistas, porque a gente tem uma preocupação de manter o nível das discussões de uma maneira onde os profissionais consigam contribuir, né, para a comunidade. É como eu falei, a gente não treina ninguém na comunidade, a gente troca informação, a gente soma com as informações a experiência. Então, é necessário, pessoa física, quiser investir numa vaga de comunidade de prática, que passe por essa entrevista. A comunidade de prática, como vocês podem ver aqui no canto, a gente sempre vai gerar um produto no final do trabalho. A comunidade de prática, ela gera já há 2 anos, esse vai ser o 3º, e-books. Então, tudo aquilo que é discutido durante o ano, a comunidade de prática vai gerar um documento, vai gerar esse e-book com todos os temas que foram discutidos durante o ano. E, obviamente, sempre respeitando a LGPD, respeitando o direito, né, do profissional que estiver participando da COP, querer ter o seu nome registrado nesse documento, né? Esse e-book ele é registrado também, né? A gente cuida dos direitos autorais e ele pode ser utilizado dentro da sua empresa, né? Todo esse material. Não só o de 2026, mas quem participa da comunidade de prática também vai ter acesso aos outros e-books dos anos anteriores. Então, como eu estava dizendo, o público sempre vai focar em gerentes ou profissionais que tenham bastante experiência naquele tema escolhido. A gente sempre está envolvendo empresas nacionais e multinacionais, vocês vão ver mais para frente quem são as empresas que já participaram com a gente. A gente quer que tenha um participante por empresa na comunidade, né, e sempre zelando pela questão da confidencialidade de informação. O objetivo da comunidade de prática, ela sempre tem aqui, né, o CIE que está no centro, como vocês podem ver, basicamente atuar em 3 pilares, né? Participantes com experiência, né? A gente traz toda a parte acadêmica que o CIEC tem com a relação que o CIEC mantém com a Universidade de Twente da Holanda, que é a universidade que é a meca, né, de purchasing no mundo, e a gente espelhou esse modelo que já acontece na Europa aqui para o Brasil já há 6 anos. Então, a gente trata muitas questões também acadêmicas associado às práticas reais, né, vivenciadas pelos profissionais e que são sempre coordenadas, né, pelo time de CIEC, que eu vou apresentar na sequência. E a gente sempre vai trabalhar problemas práticos. Por mais que a gente tenha casos que são analisados através da academia, os problemas práticos é onde a gente dá mais evidência para poder ter uma atuação rápida em cima daquilo que é discutido, né? Então, a gente tem muita troca, a gente tem muita experiência, troca de experiência entre os participantes, a gente sempre vai, de alguma forma, criar possibilidades de criar processos, ferramentas novas que auxiliem no seu dia a dia. A gente traz muita visibilidade para a questão científica, sim, mas para aquilo que você vivenciou no seu dia a dia,
ele é, sim, discutido, colocado em cima da mesa, literalmente, para poder, às vezes, ser o case da discussão no ano, né? A gente sempre procura, de alguma forma, valorizar aquilo que os participantes trazem, né? E lembrando também que é um ambiente onde você também faz o seu network, né? A comunidade de prática, ela proporciona a troca de contato entre os participantes. Lembrando sempre que uma comunidade de prática nunca vai ter, se tiver participantes de empresas, nunca vai ter da sua empresa chamada concorrente no mercado. A gente sempre preserva por isso, né? E isso, nos nossos contratos, quando são assinados, é bem evidente que essa condição de não ter concorrentes na mesma COP tem que ser respeitada. Então, as comunidades de prática funcionam de uma maneira onde os encontros, você vai sempre atuar com discussões, né? Então, a gente sempre tem na estrutura do encontro uma reunião inaugural. São 8 eventos online que a gente faz durante o ano e 2 eventos presenciais. Os eventos presenciais normalmente acontecem, e aí isso eu já falo para vocês que vão participar da comunidade de prática esse ano, já colocar no seu calendário. Normalmente, final de junho para início de julho, a gente tem um encontro aqui em São Paulo, né, que é onde está a base do CIEC, e no final do ano, a gente tem o evento final, né, de conclusão, que normalmente acontece ou na última semana de novembro, né, no máximo a 1ª de dezembro. Esses eventos presenciais, o do meio do ano, ele tem um foco de a gente proporcionar o encontro nessas comunidades de prática. A gente sempre tem um tema principal que é discutido na manhã e no período da tarde as comunidades de prática trabalham. Então, isso acontece, como eu falei, final de junho para julho. No final do ano, a gente faz as conclusões. É muito importante entender que, de alguma forma, tudo que é discutido dentro da comunidade, ele é aplicável dentro da empresa. Então, é muito importante que vocês tenham consciência que, quando você vir escolher a participar de uma comunidade de prática, que você tenha o desejo e a ambição de discutir exaustivamente tudo aquilo que vai ser colocado, para que você colabore com a sua empresa, né? Muitas vezes a comunidade de prática, ela tem lá o seu calendário, como eu falei, de 8 encontros online e 2 presenciais, mas a gente também está aberto, o CIEC está aberto para discussões que, às vezes, no tempo da COP, que duram mais ou menos 2 horas cada reunião, ele não consiga ser tratado. Então, a gente também abre espaço para que vocês possam conversar com a gente e detalhar um pouco mais a sua necessidade. Então, os benefícios de participar da comunidade de prática, ela sempre está muito direcionada a essa questão da relação teoria com prática. A gente sempre vai estar validando, né, a questão da participação, do material, do participante que está escolhendo aquele tema para trabalhar. O processo seletivo ele é bem rigoroso, tudo porque a gente quer que o conteúdo que vai ser colocado no e-book seja um conteúdo de alto nível, de alta qualidade. Então, por isso que nós somos rigorosos no processo de seleção. Como eu falei, a gente tem muito de troca, né, de network. É importante a gente olhar que a gente faz, são oportunidades para desenvolver cases, às vezes problemas que vocês têm e que possam auxiliar outros participantes, né? E muito da importância que, principalmente na COP de tecnologia, não que as outras não possam ter isso, mas a gente olha muito para processos e ferramentas que possam surgir. Então, é importante que, de alguma forma, vocês olhem para isso na hora de escolher qual a COP que vai participar, tá bom? Aqui, nesse slide, vocês podem ver várias empresas que já estiveram com a gente durante esses 6 anos, né? Empresas que são de grande porte, né? E aqui a arquitetura, né? Como é que funciona uma comunidade de prática, né? Então, ela sempre vai ter um coordenador, que é do CIEC, sempre vai ter um pesquisador. Então, o time CIEC é formado por um coordenador e por um pesquisador. Ambos, na maioria das comunidades, ou estão fazendo mestrado, ou já fizeram mestrado, ou estão em doutorado.
né? E quando não, são profissionais de alta experiência, de alto nível, né, que compõem o time das COPs, do CIEC. E as vagas são sempre limitadas a, no máximo, 12 participantes. Por quê? Porque a gente quer dar qualidade, né, para que a comunidade, para que as discussões, elas tenham, dentro das 2 horas, né, que são as sessões que normalmente são conduzidas pelos coordenadores e pesquisadores, 12 pessoas é o número máximo que a gente entende que traz qualidade, que permite que as pessoas possam sempre falar e trazer as suas discussões. E o que dá o suporte à comunidade de prática é um núcleo de pesquisa do CIEC, né? Então, muitas vezes, como eu falei, durante as COPs vocês têm as discussões, mas às vezes precisam de algo mais, de um tempo mais de discussão. E dependendo do tema que é trazido, a gente trata esse tema dentro do núcleo de pesquisa, né, do CIEC. Aí, como eu falei, né, os temas esse ano são esses 4: tecnologia com IA, strategic sourcing, finança e CAPEX, e negociações e contrato, certo? Bom, então aqui eu encerro essa apresentação do que é a comunidade de prática, e a partir de agora a gente passa para que cada COP apresente o seu plano de trabalho. Esse plano que vocês vão assistir de cada uma dessas comunidades de prática, é importante vocês entenderem que é o plano inicial. Normalmente, na primeira sessão, na primeira sessão online da COP, a gente volta nessa agenda e, às vezes, pode ter alguma coisa que mude, tá? Mas, idealmente, agora, a ideia é apresentar o que foi pensado para 2026 em cada uma das comunidades. Então, eu passo agora a palavra para o Fernando Lacerda e para o Luiz Alexandre, que são os responsáveis da comunidade de COP, negociações e contrato. É com vocês. Obrigado, Pazinho. Bom dia a todos. Eu sou o Luiz Alexandre e junto com o Fernando Lacerda nós vamos liderar essa COP aí de negociações e contratos. Próximo, por favor. A princípio, como já dito pelo Pazinho, são 8 reuniões. A nossa ideia inicial isso tudo que eu estou falando é discutido e alinhado com os participantes, mas seriam toda segunda, quinta-feira do mês, às 8 às 10. Então, são 2 reuniões presenciais e 8 reuniões online, tá? Acho que o próximo, isso daqui você já comentou, Pazinho. E qual é a ideia da nossa COP esse ano? O objetivo. A estratégia de valor da nossa COP está fundamentada no seguinte aspecto: a área de compras negocia com praticamente todos os membros da cadeia de suprimentos, tanto internos quanto externos à organização. E muito do que é feito hoje é dado foco à negociação externa, deixando de lado a negociação interna, que ela, se não é tão importante, ela é muito mais importante do que as negociações externas. E essas negociações exigem ações efetivas para orientar e harmonizar as agendas aí de todas as partes interessadas para o fechamento de uma negociação e especialmente para a negociação e gestão de um contrato. E isso abre espaço aí, abre a problemática, o espaço para nossa COP desse ano. Eu passo a palavra aí para o meu colega, o Fernando, que continua agora com a apresentação. Obrigado, Luiz. E aí nasce a temática dessa COP nasce de uma inquietude nossa, minha e do Luiz. Eu especialmente leciono aqui para o CIEC, negociação para compradores há mais de 10 anos. E ao fim de toda a aula de negociação, os alunos, os compradores sempre falam: professor, negociar com fornecedor é bem difícil. Agora, muito mais difícil é negociar internamente. Então, esse equilíbrio entre esses dois contextos, né, do contexto externo e do contexto interno, gera essa inquietude. Ele requer manobras e estratégias bem mais sofisticadas. Esse é o ponto que a gente quer discutir, esse é o ponto que a gente quer falar. Pazinho, você pode ir para o próximo slide, por favor?
Não é esse? Ah, sim, esse daí mesmo, obrigado. De um lado, a gente tem negociação externa, que passa num contexto, né, onde contratos são firmados, os acordos são manifestos, né, o ambiente é regulado, seja por lei, seja por agências reguladoras, seja por Código Civil, etc., né, o que na matriz Cinefin, que é um ponto que a gente vai abordar, qualifica o contexto complicado, né? Do outro lado, a gente tem as negociações internas que são pautadas por alianças, né? São consensos, né? Os acordos ali nem sempre são ditos, né? As decisões são muito mais flexíveis. A matriz Cinefin qualifica isso como os contextos complexos, né? Se você puder ir para o próximo slide, Pazinho, por favor. E aí, inicialmente, a gente pensou neste roteiro, nesses encontros, tá? No primeiro encontro virtual, a gente vai falar sobre contrato, não tem como não especificar isso daí. De novo, não é aula, não é cartilha caminho suave. A gente vai abordar contratos, a parte técnica, mas sempre com esse olhar sobre o equilíbrio dos acordos externos, né, do ambiente externo, né, que é fornecedor, e interno, que é dentro da empresa. Entendimento de interesse, que é um ponto-chave de qualquer negociação. Os interesses internos, eles requerem uma sagacidade e muita experiência, né? Então a gente conta com a experiência do grupo que estiver participando. Vamos falar da matriz Cinefin, né? Que eu mencionei há pouco, né? Dos contextos simples, o complicado, o complexo e o caótico, e como isso, e como o líder, como o gerente, como o executivo tem que se portar em cada situação dessa. Vamos falar sobre gestão de stakeholder, também uma visão bastante pragmática, né? Da ideia de com quem, dentro do mapa de poder, com quem a gente tem que gastar nosso tempo e a nossa energia, né? Vamos falar de processos de tomada de decisão, importantíssimo isso, especialmente, né, nas decisões, nas negociações internas, isso pesa muito, a gente vai usar um pouco aí de teoria dos jogos, né, jogo do ultimato principalmente. As categorias de contrato e os possíveis conflitos aí que elas podem gerar. Vamos falar de negociações duras, né? Vamos trazer a experiência de quem já negociou, perdão, de quem já negociou sequestros, quem já negociou em guerras. Vamos trazer isso para o nosso contexto do dia a dia, né, do nosso contexto corporativo, né, de como a gente escalonando, de como a gente subir com as estratégias com bastante responsabilidade. E aí a ideia é finalizar isso também com os aspectos éticos, né, que pautam tanto as negociações internas e externas. Essa é a nossa proposta inicial que a gente coloca. Lembrando sempre que a COP não é aula, não é seminário. Eu e o Luiz trazemos o tema, dissertamos um pouco o que tem de construção acadêmica disso, 20 minutos, o resto a gente complementa as 2 horas com contribuição de todo mundo, né? É um momento para ouvir bastante e falar igualmente. É isso que a gente tem para falar aí sobre a COP. Eu passo para o Pazinho. Bom, passo para as dúvidas, quem tiver dúvida, quiser algum esclarecimento, senão eu devolvo aí para o Pazinho para a continuidade. Pode dar continuidade, Pazinho. Bom, obrigado, Fernando, obrigado, Luiz. Eu passo a palavra agora para o Fernando Grobman, para o Walter Cyr, que conduzem, né, a comunidade de prática Strategic Source. É com vocês. Obrigado, Pazinho. Bom dia a todos. Eu sou o Fernando Grobman.
estou representando a COP Strategic Sourcing, e, obviamente, vocês já tiveram aí uma boa imersão do que é a COP, o primeiro exemplo dado pelo Fernando Lacerda agora sobre a parte de negociações, e eu vou desenvolver essa outra temática. Mas vocês vão ver que existe uma grande sobreposição nas coisas que a gente fala, na medida que as COPs têm um formato estruturado, definido estrategicamente, e o que muda são as temáticas, e eu até me arrisco a dizer, antes de entrar no meu tema, que quando você dá uma grande angular e olha todas as COPs em conjunto, o que você acaba enxergando é um grande painel montado pelo CIEC, onde esses temas eles têm os seus overlaps, e eles se complementam, e isso, inclusive, permite o trânsito de participantes entre um e outro, complementando, porque isso aqui é uma divisão didática, mas para formar um todo integral, que é um profissional de compras avançado, né? Então, se você puder entrar no primeiro slide aí, por favor. Dado o próximo, por favor. Eu acho que não está para isso. Então, a COP de Strategic Sourcing, ela é uma jornada dinâmica, né? Ela está em andamento, a gente começou em andamento, mas, obviamente, os anos anteriores não são pré-requisitos, o que permite que as pessoas entrem e saem de uma COP e outra, né? Nós começamos a jornada da COP Strategic Sourcing em 2023, a gente sentiu o potencial do tema e houve um evento preparativo, que foi um World Café, promovido no mercado, onde a gente identificou uma série de temas que, desde então, eles têm se consolidado como eixos em que de desenvolvimento do conhecimento dos profissionais. No primeiro ano de 2024, a gente construiu, junto com os participantes, uma grande pesquisa do tipo survey, aberta no mercado, publicamos um e-book que tem todos os dados, resultados daquilo lá, e como sempre acontece, né, pesquisas assim do tipo quantitativas são complementadas por qualitativas e vice-versa, para você conseguir ir construindo um corpo de conhecimento. No segundo ano, na segunda edição, em 2025, a gente variou a metodologia de trabalho dentro da COP e continuamos desenvolvendo em cima daqueles temas que já tinham sido previamente mapeados em 24, e em 26 a gente tem uma proposta, que nem o colega comentou agora há pouco, a gente faz ajustes na agenda, mas é óbvio, a gente tem um plano de trabalho para ser ajustado, porque não daria tempo para a gente esperar os participantes chegarem para começar do zero. Então, a gente tem um plano que vai sofrendo ajustes para adequar o trabalho daquela COP ao longo do ano. A gente está com um plano para a COP de 2026, que é seguir fazendo um trabalho bastante qualitativo, aprofundando, buscando especialistas de mercado para determinados temas e complementar o conjunto de conhecimento que a gente desenvolveu até então. É evidente que o novo participante, ele entra, ele tem acesso, conforme o Pazin citou, aqueles materiais que já foram produzidos, e ele vai entrar e participar de mais um trecho, e o participante, por exemplo, que participou no ano passado e continua, ele tem a oportunidade de ver coisas novas. Então, é assim que a gente vai ajustando. Se a gente for para o próximo slide aí, eu vou mostrar para vocês. Passar, por favor. Isso aqui é uma metodologia padrão das COPs, né, que a gente tem essa forma de tentar identificar o que existe em relação àquele tema, quais são os problemas, e aí a gente usa a básica metodologia científica, que é construir perguntas, né, que possam nortear como é que a gente vai buscar soluções para aqueles problemas. Os problemas de strategic sourcing e de compras como um todo, geralmente eles têm uma característica, assim, uma dicotomia que é, todo mundo entende, quem é profissional da área, que precisa assumir um papel mais estratégico, e é isso que as organizações demandam, porque entendem que a função tem um papel estratégico que pode agregar valor ao negócio, mas, em contrapartida, existe aquela questão que a gente tem que entregar questões do dia a dia que não podem deixar de acontecer. E é evidente que essas duas coisas, a busca de um papel mais estratégico, junto com a necessidade de atender aquela questão quente do dia a dia transacional de compras, demanda dos profissionais esforços que muitas vezes são conflitantes. Então, coadunar esse desafio acaba sendo o grande desafio da nossa área.
Então, a questão de implantação de um programa de Strategic Sourcing, ela acaba sempre passando por isso, porque você tem que fazer atividades mais estratégicas, mas não adianta ficar apenas na poesia do estratégico e tem que transformar aquelas coisas em ações palpáveis, né? E existe aí, obviamente, todo um pano de fundo de como é que a gente faz isso. Como é que o CIEC busca fazer? Lá embaixo, as respostas. Sempre desenvolvendo profissionais. E o mote, a ideia, e aí a questão que é razoavelmente ímpar nas nossas iniciativas no Brasil, é a questão sempre de tentar alinhar muito rigor, muita profundidade teórica, só que totalmente aplicado. Vou dar um exemplo disso, né? O Pazin citou aí, por exemplo, o professor Holger, da Universidade de Twente, que no ano passado e retrasado foi um dos autores, né, no campo de pesquisa de compras que mais publicou no mundo, né? E a gente pega qualquer material dele, a gente vê como é que ele se desenvolve. Ele vai levar um desenvolvimento de um conhecimento, mas a pesquisa é absolutamente empírica e é baseada na prática dos profissionais. E é isso que conecta a gente com o espírito de COP. Como os colegas falaram, COP não é aula. COP a gente vai construir em cima das demandas aí dos participantes. Seguindo aí para o próximo slide, a gente já tem uma colocação para vocês. Tá? Repetindo um pouquinho como é que funciona o ano, né? Só a dinâmica. Então, a gente tem o evento de hoje, que é um kick-off. Os participantes vão chegar, vão haver 2 eventos de grande integração presenciais e a gente tem as mesmas 8 reuniões de todos os outros. E aqui do lado, nesse slide, dê mais um enter, por favor, aparecem algumas coisas que são padrão da nossa metodologia. A gente está só com um delay aí de transmissão, não entrou ali o que tinha, mas não tem importância porque é o que já foi apresentado nos slides anteriores. E aqui é a mesma questão que o Fernando Lacerda comentou. A gente tem um plano de agenda que vai ser validado na primeira reunião com os participantes. A gente vai manter as sugestões que forem viáveis e mudar algumas que não sejam o interesse dos participantes. É só para que vocês que estão assistindo consigam entender qual vai ser a dinâmica. Então, existe uma primeira reunião planejada, onde a gente faz um assessment com o grupo, a gente vai fazer um alinhamento, vai explorar os interesses. Na segunda reunião, ela já é planejada, ela tem um conteúdo planejado para que a gente possa alinhar o conhecimento de todo esse pessoal. E depois a gente vai ter as inserções, às vezes participantes externos e às vezes nós mesmos da equipe do CIEC, vamos estar desenvolvendo esses temas que a gente propôs, tá? Um a um, que estão nesses quadradinhos. Vocês vão ter acesso ao material, vão poder examinar com calma. No próximo slide, eu coloco para vocês toda a lista de temas que estão à disposição. Alguns estão nessa agenda já planejada e alguns não. A gente pode fazer substituições. É o caso da lista que eu coloco aqui. Então, por exemplo, Category Management, metodologias ágeis em Strategic Sourcing estão planejados. A gente pode, eventualmente, dependendo do grupo que estiver participando, não, Fernando, esse tema a gente já explorou numa outra circunstância, ou não é a nossa prioridade, vamos tirar, vamos trocar por outro, aí a gente vai arrumar. Para os temas que estão planejados, obviamente, a gente já tem até um plano de participantes e especialistas que vão dar suporte naqueles temas. Se a gente fizer mudanças, obviamente, aí depende um pouquinho da dinâmica aqui de quem está na coordenação da equipe, de poder sair correndo, isso que torna a COP bastante divertida. E seguindo aí para o fechamento da minha apresentação, da minha conversa aqui, eu queria mostrar para vocês no próximo slide. Nossa, como está demorando o delay da transmissão. Assim, eu coloquei aqui um porquê da gente fazer, em relação ao tema de Strategic Sourcing, ser tão importante uma COP. E aí eu queria trazer um exemplo bem prático, né? Nós temos no CIEC, que nem foi falado no começo, um cardápio aí de alternativas. Então, imagina a situação de um de vocês, candidato a participar na COP, que já fez, por exemplo, o nosso curso de Strategic Sourcing. Você foi lá no curso de Strategic Sourcing, eu, outros professores, apresentamos o quê? Um padrão, né? A gente apresenta uma metodologia. Quando você chega na COP, a COP é uma iniciativa diferenciada. Na COP, você vai conseguir... A ideia é tentar atrelar o que já foi desenvolvido, por exemplo, que é padrão,
levar para um foco dentro de um grupo menor, né, que é o foco daqueles participantes daquela edição da COP, porque a gente sabe que aplicar metodologia, né, isso você vende pronto no mercado. Agora, trazer para o que é o interessante, o que vai resolver o problema já de um grupo focado de empresas, de um grupo de pessoas que estão interessadas de se debruçar em cima daquele assunto, esse pode ser o diferencial que faz o seu caso ser um case de sucesso e não uma simples, né? Vamos seguir esses passos aqui, vamos fazer esse cronograma, vamos fazer esse slide. Não, vamos fazer agora, essa é a proposta, né, para desenvolvimento dos profissionais, vamos fazer agora o caso da empresa A, B ou C, né? Porque a gente sabe que Strategic Sourcing, Category Management, todas essas coisas, cada uma das categorias, cada uma das coisas tem a sua complexidade, tem as suas demandas, e talvez seja isso que deixa todos nós profissionais de compras tão motivados, né, a continuar na área, porque todo dia tem coisa nova. Gente, era isso que eu tinha que comunicar hoje, aí sucesso, e estamos aí aguardando bem-vindos os que se juntarem a nós. Pazinho. O Fernando. Agora eu queria passar a palavra para o Gustavo Junqueira. Bom dia, colegas. Aqui, pessoal, o Nuno Ponte, ele está num compromisso pessoal, não pôde estar com a gente, e o Gustavo vai conduzir isso de uma forma brilhante. Você, Gustavo. Oi, obrigado. Estão me ouvindo bem? Alô? Estamos ouvindo bem. Pode continuar. Tá bom. Enfim, tenho aqui a responsabilidade de substituir, já era uma responsabilidade suportar o professor Nuno, que é o principal pesquisador na área de compras aqui no Brasil, né? Mas a razão é muito profícua, é um objetivo muito bonito, que é trabalhar no CIEC, que é coordenar as COPs, que são uma iniciativa, acho que única no Brasil, comum no exterior, foi trazida aí até das práticas já utilizadas fora do Brasil, principalmente pela Universidade de Twente, em outras universidades na Alemanha e no norte da Europa. Então, nós vamos trabalhar esse ano com finanças e CAPEX, ou CAPEX e finanças, né, como uma continuidade do trabalho já desenvolvido em finanças e compras durante o ano passado. Se puder tocar, então, vamos... Esse slide, como o professor Fernando bem explorou, e os dois Fernandos, né, o Lacerda e o Grobman, ele mostra um pouco da preocupação acadêmica que nós temos em tocar, em liderar e desenvolver as COPs com a integração com o mercado. Então, vem de uma situação que é, no nosso caso aqui, a pouca interface, pouco conhecimento que a gente tem hoje aplicado a compras que vem da área financeira. A gente acaba sendo, a maior parte das empresas, aí tem tudo a ver com maturidade de suprimentos, como já mencionado, a maior parte das empresas acaba indo bastante a reboque da área de finanças. Então, a gente vai retomar alguns temas que a gente passou e que tem muita densidade. Nós passamos já na COP do ano passado. Porém, a gente vai iniciar nesse ano uma abordagem do tema de CAPEX, de compras CAPEX, que é muito caro a mim, porque eu já trabalho nessa área há mais de 20 anos. Eu comecei trabalhando em suprimentos na área já de CAPEX, principalmente para manutenção, e depois para grandes projetos. Então, a deficiência acadêmica e de material acadêmico e de literatura nessas duas áreas, mas principalmente na área de CAPEX, é muito forte, especialmente no Brasil, especialmente se a gente pensar em português, né? Você tem bastante material em inglês, mas também ainda é uma carência
maior ainda em português. Então, a gente pretende, no transcorrer dessa COP, abordar vários temas e que conectam entre si e conectam também com os assuntos já abordados aqui pelos dois professores Fernandos. Eu chamo muita atenção a questão de negociação interna, porque quando a gente fala de finanças e compras, a gente está falando das negociações internas e da estratégia da empresa, e a gente precisa, como profissionais de compras, suprimentos, estar preparados para isso, assim como, posso dizer com bastante propriedade, desses 20 anos na área de CAPEX, também a nossa abordagem, a maneira como nós, como suprimentos, que somos uma área central dentro dos projetos de investimento e das compras de ativos, precisamos ter na abordagem com o resto da nossa companhia, tanto para crescimento, tanto para abordagem prática, quanto para a questão estratégica, de nos posicionarmos e de contribuirmos para o negócio. Pode seguir, Pazinho? Enfim, a gente vai abordar, conforme já foi passado pelos colegas aqui, nós temos 10 reuniões durante o ano e 8 reuniões em que vamos tratar de assuntos específicos. Como bem colocado, e é sempre muito importante ressaltar, as COPs, elas são ambientes de trocas de experiências e de enriquecimento. Então, elas não são uma aula, não são um curso. A gente, as pessoas, os membros do CIEC, nós vamos trazer aí uma base acadêmica de literatura, seja de livros, seja de artigos acadêmicos, seja para alguns assuntos que são mais inovativos, trazer do mercado material, assim como, na medida do que for conveniente, do que for possível e for útil, trazer pessoas para fazerem apresentações de assuntos específicos no transcorrer das reuniões. A gente está seguindo aqui, como já repassado, uma primeira reunião para que a gente ajuste temas, o plano de trabalho, a forma de trabalho também, para que todos tenham entendimento. A gente precisa que os partícipes tragam as suas experiências pessoais, que podem ser pré-preparadas, e que tenham os compromissos de atendimento de certos requisitos durante o transcorrer da COP. Inclusive, vai exigir o dispêndio de tempo fora, não só das COPs, tá? Mas de preparação. A gente vai abordar a contribuição de compras nos resultados financeiros da companhia, que é algo muito colocado muitas vezes em plano secundário. Vamos voltar aos assuntos de KPI, nós vamos trabalhar na abordagem de financiarização de compras, ou seja, de como os aspectos financeiros têm influenciado os aspectos de compras. Aí a gente entra em CAPEX e OPEX, inclusive abordando a parte contábil, que às vezes acaba sendo um ponto muito polêmico e que as empresas muitas vezes abordam essas duas linhas de suprimentos de maneira muito diferente. Isso afeta, sim, a área de compras. Depois a gente vai conceituar mais a questão do que CAPEX tem de diferente e complexo. E eu gostei muito na abordagem da COP de contratos. A maior parte da complexidade de CAPEX está na complexidade dos contratos e nas características específicas de contratos que estão envolvidos ali. É uma área que eu tenho uma experiência também boa, e tenho certeza que todos os participantes também vão trazer aí as suas práticas de cada empresa. Depois, a gestão estratégica de compras CAPEX. Nós vamos trabalhar também com conceitos que estão nas outras COPs, tá? Como o Fernando Grauman passou. O que é estratégia de compras CAPEX?
Vamos voltar e entrar em mais detalhe na questão de gestão contratual, pelo menos é a proposta inicial, e o pós-purchase order, o pós-ordem de compras, que é um diferencial grande quando a gente fala de suprimentos CAPEX ou compras CAPEX. Maturidade em compras, a gente vai retomar esse assunto, que provavelmente é possível que seja abordado em todas as nossas COPs, ou em sua maioria, porque afeta muito como a gente se posiciona, até bastante ligado à questão de negociação interna, conforme o Fernando Lacerda aqui bem comentou. E a gente finaliza a COP com um e-book que tenta sumarizar o que a gente discutiu no transcorrer da COP, assim como, e é o que eu acho que também é muito valioso, foi muito feliz a nossa COP do ano passado, a questão dos cases que são inseridos dentro da política de cada empresa, de cada profissional. A gente tem algumas maneiras de manter algumas questões estratégicas fora do case, naquilo que é específico, mas é muito rico, né? A abordagem, como dito aqui já anteriormente na COP, é muito trazer uma teoria que ilustre aquilo que a gente está trabalhando na prática e aquilo que a gente pode melhorar de maneira prática dentro das organizações em que nós estamos atuando. Bem, eu espero ter sido aqui, já estou fechando, né? Mas eu espero ter sido aqui sucinto para passar qual é a ideia, para ilustrar a ideia da COP de como nós vamos trabalhar durante esse ano. Obrigado, Pazinho. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Agora a gente passa, então, para a COP de Tecnologia IA, com a Lia e com o Dario. Com vocês. Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Ficamos aí com o desafio do tempo, mas vai dar tudo certo. A ideia é apresentar brevemente o histórico e a nossa sugestão de plano de trabalho, o que a gente bolou, pensou aí para 2026. Meu nome é Lia, sou doutoranda pela Unicamp, estudo tecnologia e inteligência artificial em supply chain e tenho mestrado na mesma instituição no tema robotização. Também trabalho em grandes corporações há 20 anos como gestora de categorias e líder de projetos de inovação. Passo a palavra para o Dario se apresentar e trazer um pouquinho do histórico da nossa COP. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui. Prazer estar novamente. Eu estou nessa COP desde 2021, tive um leve hiato aí, mas essa COP ela vem evoluindo para trazer para trazer como a tecnologia está evoluindo. Começamos no boom do digital, provando ou vendo como as ferramentas estavam funcionando, ao mesmo tempo com um arcabouço de academia para poder organizar, estruturar, para a gente testar o que estava funcionando mesmo, e vendo soluções e o que as empresas estavam trabalhando. Desde o ano passado, introduzindo o tema de IA, e começamos a ver pontos interessantes onde as empresas estão trabalhando, o que elas estão tendo dificuldades e, ao mesmo tempo, aquilo que está gerando valor e aquilo que tem soluções no mercado. Nós sempre trazemos também fornecedores de mercado para apresentarem a tecnologia para a gente verificar, mas a gente vai um pouco mais a fundo. Eu tenho 30 anos de experiência em supply chain, comecei em manufatura e até no tempo os primórdios do Lean Manufacturing, depois passei para supply chain e procurement. Fui senior partner em empresas como Kearney e Accenture, e hoje represento a Alex Partners do Brasil. Então, sempre trabalhei muito em soluções práticas e pragmáticas de supply chain e procurement, e essa COP a gente quer dar um flavor inicial que é uma continuidade das COPs anteriores, e vamos, inclusive, contar com a colaboração de todos os participantes, porque a gente quer fazer uma pesquisa, iniciar a pesquisa entendendo
onde temos quem está usando IA, onde, que estágio está, se está gerando valor e quais são os roadblockers ou facilitadores. A Lia vai apresentar o nosso plano de trabalho e vai mostrar que ao longo do caminho a gente vai testar várias dessas hipóteses. Obrigada, Dario. Pode trocar a tela, por favor? Bom, então, com esse nosso histórico, nos levou ao foco de 2026. Para esse ano, nosso foco está no uso de inteligência artificial e tecnologia. Então, as questões que vão nortear nosso grupo são: qual que é o estágio hoje? Onde realmente estamos no uso de IA em compras? Nas organizações. E esse uso está sendo utilizado como, né? Com qual nível de automação e em quais etapas do processo? Um segundo bloco das questões que vamos explorar são quais as barreiras e os desafios que nós, profissionais aí na linha de frente, estamos percebendo e quais os fatores críticos de sucesso na implantação. Como vem sendo dito hoje, isso tudo sempre confrontando literatura, seja acadêmica ou de importantes consultorias, com a vida real. Por isso, esse material inicial que o Dario falou vai ser tão importante, essa pesquisa que a gente vai rodar com os participantes, inclusive de todas as COPs, não só da nossa, mas o foco principal é da nossa, chamado Inteligência Artificial Maturity Assessment, para entender justamente onde estamos, o que os profissionais estão sentindo hoje e fazer esse confrontamento com a literatura. Vamos explorar casos de sucesso e insucesso. Insucesso é muito bom para a gente aprender, né? Ao longo aí do processo de compras, e a entrega final, então, a gente vai ter um panorama amplo de quais são esses facilitadores e roadblockers. Queria agora apresentar o passo a passo aí dos nossos 10 encontros. Então, vamos lá. Começando, antes de ter um encontro, essa pesquisa inicial, Maturity Assessment, a gente já vai enviar agora dia 1º de março, para capturar, então, o grau de maturidade no uso de IA, e como que esse uso está se ocorrendo hoje, na vida real, para então estarmos prontos para a primeira reunião. Teve outro colega que comentou que essa primeira reunião ela é o pontapé inicial, a hora de calibrar as abordagens. Então, a parte da pesquisa dela é rapidinha, só confrontando um pouco de literatura com os resultados preliminares da pesquisa, e o rico vai ser, na sequência, 1h20 para cada um dos participantes, que, de novo, né, são poucos, sempre de 8 a, no máximo, 12. Explorar. Olha, eu respondi isso, isso e isso, porque eu estou sentindo isso, isso e isso, para a gente entender os estágios de maturidade dos nossos participantes, né, que é com quem vamos construir esse plano de trabalho esse ano, e juntos calibrarmos a agenda do ano. Ao longo dos próximos encontros, a gente sempre passa por um pouco de teoria no começo, mas a maior parte do tempo são casos práticos, e aí também esses casos práticos são apresentados pelo próprio time. Eu já estava nessa COP o ano passado como pesquisadora, e, nossa, é muito rico, as contribuições do próprio time são muito boas de serem compartilhadas entre nós, então a ideia é que cada um já veja, eu vou ter um case legal sobre o fator dados, eu tenho um case legal sobre resultados percebidos, então os próprios participantes conseguem se voluntariar e apresentar, e também convidados externos especiais. Vamos passando pelos temas barreiras e desafios, uma agenda só para o fator dados, porque tem se mostrado aí um roadblocker importante, os resultados percebidos, como que isso está sendo mensurado. Aí temos aquele encontro presencial do meio do ano, onde a gente faz um wrap-up do que chegamos até ali. Próximo slide. Obrigada. E no segundo semestre, a gente explora um pouco mais de pessoas. Quais são as 9 habilidades do comprador do futuro? Como que esse cenário de tecnologia impactou em pessoas? Quais são as lacunas, né, na nossa equipe?
Liderança e gestão de stakeholders, como que a gente trabalha com resistência interna, como que a gente usa a comunicação para gerenciar a incerteza, e sempre essa dinâmica, tá? Discussão, casos práticos do próprio time ou convidados externos. O terceiro encontro desse slide, acho que os nossos pares aqui já comentaram, a gente trouxe essa expressão yelling louder, gritar mais alto, sobre a persuasão financeira, né? Como que a gente consegue obter verba, se fazer ouvido. E, por fim, o último das apresentações, não você nem eu nem o Dario que vamos fazer, e sim os participantes. Essa já começa direto com a escuta, onde cada participante, de novo, dentro da confidencialidade, as copies não são gravadas, vale a pena até reforçar esse disclaimer importante. Cada participante vai dizer, com base no seu olhar e nessa jornada dos 10 encontros, quais foram os fatores críticos de sucesso que ele próprio foi mapeando e onde ele foi entendendo que vale a pena usar IA e tecnologia na realidade dele. Também a gente termina, né, com essa reunião geral de todas as copies presencial de final de ano, e vale reforçar que a gente vai percebendo ao longo do ano ajustes e participações transversais. O ano passado mesmo a gente teve um dia especial na cópia de Strategic Sourcing, a convite aí do Fernando. Esse ano já estou querendo que a gente tenha uma participação na cópia de negociações e vice-versa, a cópia de negociações participando da nossa, por conta do tema yelling louder, que acho que é um consenso aí das dores que a gente vive. É super importante a gente explorar esse papel transversal que foi dito aqui, né? As copies, elas são olhares diferentes em cima da mesma área, das mesmas dores, então a gente busca tirar proveito disso também. É isso, gente, esse é o plano de trabalho, vai ser um prazer participar dessa copy com quem vier conosco. Obrigado, Lia, obrigado, Dario. Bom, aqui seria um momento de perguntas, né? Não sei como é que está aí na audiência, se tem alguém que queira fazer perguntas, se não tiver, a gente pode receber depois também. Como eu falei, é um material que vai ficar gravado, é um material que vai ser divulgado nas nossas redes sociais, né? Então, vocês podem procurar o CIEC, né, no LinkedIn e mandar todos os questionamentos que tiverem, né? Eu vou deixar aqui o meu e-mail para vocês, para que vocês, caso queiram enviar alguma mensagem para mim, está aqui o meu e-mail, carlospazinha@ciecacademy.com.br. Fiquem à vontade. Foi um prazer estar apresentando para vocês o plano de comunidade de prática. Lembrando que a gente já está com as inscrições abertas, né, desde o início do mês. E que, caso vocês tenham alguma dúvida, nos procurem, né? Não deixem de procurar o CIEC para poder participar desse ambiente seguro, um ambiente de discussão muito rico, um ambiente onde a gente tem a oportunidade, talvez, de fazer algo que a gente não consegue fazer dentro da empresa, mas a gente pode estar fazendo dentro do CIEC, dentro da comunidade de prática, num ambiente onde a gente vai ter um resultado muito alto de trabalho, né, através dos e-books. Vocês que fizerem inscrição já vão ter o direito de receber o e-book 2025, 2024, aí vocês vão ter um pouco de referência do que é esse material que você vai trabalhar esse ano, tá bem? Então, agradeço a todos os coordenadores, aos pesquisadores das comunidades de prática, agradeço aí o apoio do Café com o Comprador, que está aqui com a gente também esse ano, e que a gente tenha um ano incrível, extraordinário, e que a gente consiga alcançar grandes resultados e enriquecer cada vez mais o mercado de compras, os profissionais de compras, apoiando sempre na estratégia do negócio das empresas a qual você trabalha, né, e que a gente sempre tem o objetivo aí de deixar um legado para o mercado. É isso. Um abraço a todos e até breve.